Olá, meus queridos, boa tarde, graça e paz. Hoje a gente vai começar com o episódio 4, O Olhar do Pai. Seja bem-vindo ao episódio 4 da nossa série Magnólias de Cristo Jesus. Depois de caminharmos por dores profundas nos episódios anteriores, hoje o Pai quer nos levar a um lugar de leveza, perdão e recomeço. Hoje vamos falar sobre a forma como o Pai Celestial nos enxerga. Uma das maiores falhas da paternidade humana é a tendência de rotular. Quantos de nós cresceram ouvindo frases que nos definiram pelos nossos piores momentos? Um erro na juventude, uma escolha errada no passado ou uma fragilidade emocional muitas vezes se tornam o rótulo que as pessoas e até os nossos pais terrenos usam para nos olhar. Mas a paternidade de Deus tem um olhar clínico, de amor, que atravessa nossa culpa e identifica os nossos pontos fortes. Para entender isso, precisamos olhar para 3 mulheres bíblicas incríveis: Eva, Raabe e Maria. Eva, ela cometeu o primeiro e mais devastador erro da humanidade. Ela falhou, mas quando Deus a encontrou no jardim, ele não a abandonou na vergonha de sua nudez. O Pai a vestiu com peles e lhe deu a maior promessa da história, que da sua descendência nasceria o Redentor. Deus olhou para além do erro de Eva e viu nela o início da restauração. Raabe carregava o pior rótulo que uma mulher poderia ter em sua época, o de prostituta em Jericó. O Pai Celestial não olhou para o passado dela. Ele identificou a sua fé como corajosa, a sua inteligência e a sua lealdade ao proteger os espiões. Por causa disso, Deus a limpou de todo o passado e a colocou na árvore genealógica de Jesus. Maria, uma jovem simples da periferia de Nazaré. Aos olhos do mundo, ela enfrentava o julgamento e a incompreensão de uma gravidez antes do casamento. Mas Deus olhou para ela e identificou uma força interior absurda, uma devoção pura e uma submissão inabalável para carregar nos braços o Salvador do mundo. Consegue perceber a diferença? Onde o mundo ou a paternidade humana enxerga uma pecadora, o Pai vê uma coluna. Onde o mundo vê uma escolha errada, Deus enxerga um testemunho de superação em potencial. Muitas vezes, quando nós lemos sobre personagens como essas na Bíblia, nós vemos que a dor que a filha carrega, do peso desse erro, muitas vezes a situação da culpa, tudo isso, a incompreensão do mundo, observando só as falhas, desqualificando o tempo todo, é uma coisa assim muito pesada sobre os ombros. Principalmente de pessoas que, por muitas vezes, elas podem quererem seguir em frente, elas querem fazer algo diferente, mas elas são acometidas pelo desânimo, elas ficam tristes, elas ficam com o espírito abatido, exatamente por essas situações. Quando os pais humanos, muitas vezes, definem as filhas por seus piores momentos, acaba-se guardando mágoas e, às vezes, rotulando e não consegue enxergar o potencial por detrás desses erros. Ou seja, o poder transformador. Muitas vezes você erra, você não erra para você continuar permanecendo nesse caminho de erro. Muitas vezes você pode tirar algo de construtivo, de transformador, de mudança. A paternidade de Deus, nosso Pai Celestial, não nos define por isso. Ele tem um olhar específico. Ele não vê a gente como um simples objeto. Ele não vê nós como uma artimanha política. E ele não nos vê com esse descuidado de orgulho humano, sem assistir quem nós realmente se tornaremos. Porque todas as vezes que nós estamos vivendo a nossa vida, a gente vive temporadas, nós vivemos situações pelas quais, todas aquelas situações, às vezes uma decisão errada, muitas vezes uma situação que a vida veio a cometer, tudo aquilo ali nos fez aprender algo novo. Por meio da dor, por meio da alegria, mas a gente está sempre aprendendo. Então, que nós possamos guardar isso no nosso coração. Deus não define nós pelos nossos erros. Ele não chama nós pelo nosso pecado, ele nos chama pelo nome.